Gente, hoje a gente está aqui com a Cláudia Barbato, consteladora familiar, e a gente vai abordar um assunto complicado, que é o abuso sexual de crianças. Não sei se vocês viram, mas nessa semana foi notícia, né? Em sua mais recente coluna na revista Vogue, Xuxa deu detalhes inéditos sobre uma série de abusos sexuais que ela foi vítima na infância. Olha só, entre os 4 e os 13 anos. É isso mesmo que você ouviu, aos 4 anos já sofreu abuso. A apresentadora fala que permaneceu calada quase até os 50 anos, mas agora vê no seu posicionamento um meio de ajudar vítimas da mesma situação que a sua. E a gente está junto com a Xuxa nessa cruzada. Então, vamos ouvir, em forma de áudio, o artigo que a Xuxa escreveu para Vogue. Roda, Tomás. Minha mãe costumava colocar um edredom no chão depois do almoço e deitar com nós 5 para tirar um soninho na parte da tarde. Eles costumavam nos dar um elixir que abria o apetite. Como sou intolerante ao álcool e sei que este elixir tinha, mesmo em doses pequenas, dormia mais profundo do que os meus irmãos. No sul também era comum misturar vinho, água e açúcar e dar para as crianças, o que também me deixava com mais sono do que o normal. Minha mãe ficou grávida muito cedo e nunca teve babá. Ela tentava dar de tudo para nós 5. Hoje em dia as pessoas podem até ver isso como falta de cuidado, mas não foi o caso da minha mãe, que nunca deixaria nada de mal acontecer com um dos 5 filhos dela. Mas aconteceu. Depois de anos, eu perguntei às minhas irmãs se algo parecido tinha acontecido com elas também. E para minha surpresa, não. Por que fui a escolhida? Não sei. Mas eu me lembro de um cheiro de álcool de alguém, uma barba que machucou o meu rosto e algo que foi colocado na minha boca. Acordei dizendo que alguém tinha feito xixi na minha boca e os meus irmãos disseram que eu tinha sonhado. Essa foi a minha primeira experiência com abuso sexual, que, diga-se de passagem, eu não me lembro direito, mas existiram outros. Me lembro que andávamos de Kombi. Nós, crianças, íamos atrás. Eu tinha 5 ou 6 anos e os mais velhos eram pré-adolescentes, primos de 2º grau e amigos muito próximos da família. Sentia tocarem em mim. Colocavam o dedo, doía. Eu não sabia distinguir o que sentia. Por isso eu não chorava e nem reclamava com ninguém sobre nada do que acontecia. Essa mesma pessoa vinha ao Rio quando eu já tinha entre uns 9 e 10 anos. E quando a família dormia, colocava seus dedos por debaixo dos lençóis e me tocava. Nesse tempo, esse parente distante já era um adolescente e sempre que ele podia, ele me tocava. Por que eu não gritava? Por que eu não chorava? Não sei. Aos 11 anos, meu professor de matemática do Colégio Itu, que atendia pelo nome de Maurício, me chamou logo depois da aula. E mesmo na frente da minha amiga Yara, ele disse que queria me deixar só de calcinha e colocar nas minhas coxas. Eu, muito ingênua, me perguntava, o que seria isso? Foi então que eu vi pela primeira vez alguém se masturbar. No outro dia, ele mandou que eu fosse ao quadro para escrever alguma coisa antes que os outros alunos da sala entrassem. Era a hora do recreio, e ele disse que isso iria me ajudar nas notas finais. Então, eu escrevi o que ele queria no quadro e vi que ele se tocava embaixo da mesa. Lembro como se fosse hoje,
Ele usava uma calça quadriculada e ele se mexia muito. E eu não entendia muito bem o que ele estava fazendo. Foi aí que ouvi Maurício gemer e depois se limpar. Eu perguntei o que tinha acontecido, se aquilo era colocar nas coxas. Ele riu muito de mim e disse que não, mas que faria isso em mim, que não iria me machucar, e que se eu falasse para alguém sobre o que eu tinha visto ou o que ele havia falado, ninguém iria acreditar. Pois entre a palavra de um aluno e de um professor, o professor sempre ganha. Eu ia ao apartamento de minha avó, ficava vendo TV e o futuro vovô Ubirajara ficava perto, me fazia carinho até que minha avó fosse costurar. E aí ele pedia para eu sentar no colo dele. Às vezes ele tomava banho e deixava a porta aberta. O barulho que minha avó fazia enquanto cozinhava ou costurava o deixava livre para vir até a porta, se tocar, me olhando. Eu não entendia o porquê ele fazia isso, mas também nunca perguntei nada. Então, ele começou a tocar meus futuros peitos. Sim, eu ainda não tinha nada, a não ser um mamilo um pouco maior. Uma vez vendo TV, ele começou acariciando meu cabelo, o cheirou e logo depois desceu a mão para os meus quase seios e os apertou. Doeu. E eu o fiz parar. E ele disse que era só um carinho e que só o vovô podia fazer isso porque me amava como neta. Ainda aos 11, meu pai alugou uma casa, a Casa Azul, que era muito pequena, só tinha 2 quartos. Meu pai e minha mãe ficavam em um, e o outro, que tinham 2 beliches, dormíamos eu e meus irmãos. No alto verão, dormíamos na varanda de tanto calor, e minha mãe adorava, colocava o famoso edredom e fazia uma cama enorme. Lá dormíamos eu, meus irmãos, amigos dos meus irmãos e às vezes um casal, amigo dos meus pais. O homem, que se chamava Álvaro, era sem dúvida o melhor amigo do meu pai. Ele dormia no meio de todos nós para fazer companhia e cuidar de todos. Mas eu acordava com a sua mão sempre me tocando. Por que eu? Não sei. Aos 13 anos, ele fez uma casa e me chamou para ver como estavam as obras. Ele até dizia que teria um quarto para mim dormir lá quando eu quisesse. E eu gostava do Álvaro, o chamava até de padrinho. Um dia ele me disse: "Dá um abraço no seu padrinho. Faz tempo que você não faz isso." E ele me encurralou na parede de pedras da varanda, colocou suas mãos por debaixo da minha camiseta. Lembro que eu só estava de biquíni e um camisetão, e ele tentou beijar a minha boca. Me lembro como se fosse hoje, que chovia, e eu saí correndo pela chuva, na rua, até chegar à praia. Eu chorava muito. Cheguei a pegar um punhado de areia e passava no meu corpo para limpar toda a sujeira que estava impregnada há anos. Chorava, chorava e pensava: se falar para minha mãe, eles vão se separar, pois o Álvaro é o melhor amigo do meu pai. E se eu falar para o meu irmão, ele vai matar o Álvaro. Me calei até os quase 50 anos, quando eu resolvi falar no Fantástico, pois queria divulgar o Disque Denúncia, o Disque 100. Queria alertar as pessoas. Nós geralmente não queremos falar porque é feio, porque não é certo, porque aprendemos que sempre tem que ter um culpado numa situação como essa. E é claro que nos sentimos culpados. Eu me sentia culpada simplesmente por existir.
Dos 4 até os 13 anos, passei por várias situações que me fizeram ter mania de limpeza. Hoje em dia, tomo de 3 a 4 banhos por dia. Tenho vontade de estar com crianças, porque elas não me fazem nenhum mal. Talvez isso seja coisa de adulto, né? Hoje, quero emprestar minha voz em campanhas para as crianças que não falam, não gritam e choram sozinhas. Eu preciso fazer isso por elas. Exatamente o que não fiz por mim. Muito bem, a gente ouviu aí a história da Xuxa, né? Quantos abusos sexuais ela sofreu. E aqui a gente vai abordar esse tema a partir do que a constelação familiar pode fazer, tanto com a pessoa que sofreu abuso e até hoje sofre traumas por causa disso, quanto as pessoas que acabaram tendo um instinto de abusador por terem sido abusadas na infância. Isso acontece em muitos casos, como a Cláudia vai explicar aqui. Então, aqui a gente vai ter um olhar diferenciado. Vale a pena você ouvir essa conversa, porque o básico que você já deve ter assistido em outras reportagens é o que sempre é falado. A gente vai ir além disso, tá? Mas o que é sempre falado? Que a maioria dos abusos sexuais ocorrem dentro de casa, que o abusador é sempre, muitas vezes, quer dizer, alguém da família, que a gente deve tomar muito cuidado com quem a gente traz para dentro de casa, para não deixar a criança sozinha com o paquera do Tinder, por exemplo, para tomar cuidado com a criança erotizada, né? Aquela criança que com 3, 4 anos já está parecendo né, uma adulta modelo e isso é estimulado na nossa cultura, na mídia, né, da criança querer parecer a apresentadora adulta de TV, esse tipo de coisa. Então isso aí tudo você já ouviu. O que você não ouviu e talvez não saiba é que a constelação familiar pode ajudar tanto a vítima de abuso sexual que está na fase de sofrimentos por causa dos abusos sofridos, quanto aquela vítima que já pode ter chegado no ponto de ter um instinto de querer também se transformar num abusador, quando já não se transformou em abusador também, e às vezes a pessoa pensa assim, eu queria me livrar disso. Será que tem como? Aí a constelação familiar vai entrar aí. Boa noite, Cláudia. É um assunto complexo, né? Boa noite, ouvintes da Vibe. Boa noite, Jessi. Realmente é um assunto bem complicado, é difícil até da gente mexer, porque às vezes mexe muito com a gente, né? Eu falo, mexe com criança, que é um ser muito puro, e aí acaba estremecendo, né? As bases. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho do caso, né? De abusos, né? Como a gente trouxe aqui a Xuxa. Então, assim, o que acontece, né, quando ocorre um abuso em uma criança? Primeiro, assim, existem traumas emocionais, físicos imensos, né? Então, assim, a criança, na parte... Existe, na verdade, Jessi, existe um bloqueio, tá? Esses traumas que o abuso sexual traz para essas crianças ou adolescentes, ou até mesmo adultos, tá? O maior trauma é um bloqueio entre o mental e o emocional. Então, assim, o que é esse bloqueio? O mental é você ficar pensando, você ter aquela culpa, como a Xuxa mesmo falou. É aquela culpa, aquela coisa fica te martirizando todos os dias. Por que eu não falei? Por que eu não falei? Então, assim, muitas vezes as pessoas não falam porque tem medo. Porque, assim, as pessoas, inconscientemente, elas acham que Elas sentem essa sentem culpa. essa culpa. É uma vergonha Porque, falar assim, o que aconteceu com elas. racionalmente não tem como sentir culpa. Você fala, eu fui abusado, não tenho culpa nenhuma. Mas inconscientemente bate a culpa. Inconscientemente, sim. Então, assim, essa parte, esse bloqueio que traz do mental para o seu emocional, o seu emocional, quando está bloqueado, te traz problemas como depressão,
como fobias, ansiedades. E agora, Jéssica, o mais importante, traz vários tipos de transtornos alimentares e compulsões. Então, assim, pode ser compulsão por álcool, por droga e por sexo. Mesmo essas pessoas que foram abusadas, elas acabam se transformando em compulsivas por sexo. E toda criança que é abusada, quando cresce, tem tendência a virar um abusador? Não necessariamente. Ela pode descontar na compulsão. Ela pode descontar na compulsão, ela pode descontar na ansiedade, ela pode descontar em outras situações. Mas assim, Jéssica, o mais importante aqui é que, assim, existe 2 tipos de abusos, tá? Que é o consentido e o não consentido. Na constelação familiar, muito importante para quem está ouvindo, na constelação familiar, nós não fazemos nenhum tipo de distinção. Não faz diferença. Não vai fazer nenhum tipo de assim, diferença. Se eu entendi, o abuso consentido é aquele que acontece, por exemplo, com a criança que já é estimulada, às vezes, pela prima mais velha ou até pela mãe. Isso. E já tem aquele comportamento erotizado. E aí vem o abusador e a criança fala, oba, é aqui mesmo, vamos brincar de playground. Mas não sabe o mal que vai fazer para ela no futuro isso. Igual quem vai usar droga também não sabe o que vai acontecer depois, né? Enquanto o forçado é quando a criança estava lá brincando de chupetinha na bonequinha, dá papazinho pro bonequinho. Exatamente. Aí vai lá o abusador monstro lá, que esse é o pior. Mas de qualquer forma o forçado é muito pior. Sim, o forçado traz muito mais traumas, né? Porque assim... segundo, né, alguns psicanalistas, psicólogos, aquele abuso sexual consentido, por mais que seja com uma criança, Jéssica, é aquele abuso que traz prazer. A criança sentiu prazer. Então, muitas vezes, a criança... até pode se insinuar, por isso que hoje existem tantas crianças erotizadas, porque assim, elas acabam descobrindo um prazer nisso. Então, existem esses 2 tipos Mas o transtorno vai acabar acontecendo de qualquer jeito, de qualquer né? jeito, porque mais dia, menos dia. Inclusive, Jéssica, essas crianças que tiveram esse descobrimento sexual precoce, mais pra frente, elas podem ter problemas de desempenho sexual. De desempenho sexual e também de se transformar num possível abusador. Sim, porque assim, muitas vezes, aquele prazer de estar com a pessoa que você ama, ou enfim, pode não amar também, né? Não sei. Não te traz mais prazer, porque você quer sempre mais, você quer sempre mais. Que é outra então, coisa. você começa a fantasiar. Por quê? Porque você viveu isso muito cedo. E assim, as pessoas sempre imaginam as meninas que sofrem abusos, né? Pouco se fala que os meninos também sofrem e também podem virar abusadores no futuro. E aí, por exemplo, assim, a pessoa virou, ela tem um instinto, ela não põe em prática, mas como ela sofreu um abuso na infância, quando ela tá ali transando, ela imagina como seria com uma criança e ela se sente culpada depois. A pessoa quer se livrar desse tipo de sentimento, de instinto, e assim como também a criança que sofreu o abuso não quer passar por nenhuma compulsão e não quer virar abusador no futuro. A constelação entra aí. A constelação familiar entra aí. Nessa parte de desbloquear esses traumas, de você conseguir desbloquear essa parte mental com a parte emocional. Então, assim, você tem o entendimento da situação. Porém, Jéssica, é o que eu sempre falo para os meus clientes, tá? Às vezes as pessoas chegam, fazem a constelação familiar, foram abusadas, eu quero mudar, eu preciso fazer... Então, tá bom. A gente faz a constelação familiar, é feito o entendimento ali, aquela constelação, tudo lindo. E aí eu falo para o meu cliente... Você sabe agora de onde veio, por que veio, e o que todos esses problemas e o que você pode fazer.
Agora, cabe a você começar a mudar, porque mudar dói, né? Mudar dói. E A tem gente- que exige muita boa vontade. Você sabe que precisa mudar, mas e para mudar, né? Se às vezes você Então, prefere ficar na zona de conforto exatamente. ali, mesmo que seja sujo o pensamento, você e é gradual, né, para Isso, conseguir mudar. Vou ser muito sincera, Jéssica, não é da noite para o dia que se mudam pensamentos. Principalmente que, assim, são adultos que vêm me procurar. E os adultos já estão há anos com esses pensamentos. E não vai ser em uma constelação familiar que da noite para o dia, amanhã, ele já não vai ter mais esse tipo de pensamento. Principalmente essas pessoas que são pedófilos. Sim, Né? pro por pedófilo, pessoas que têm o pedófilo culpas. essencial, Isso. uma essência pedófila, mesmo que ele não pratique, Que não pratique, as pessoas percebem que ele olha para Exato, a criança. Exato. Tudo bem, mas e a pessoa que sofreu e não tem o instinto disso, mas ela se identificou com o que você disse aqui, que acabou virando drogado, ou virando alcoólatra, ou tendo compulsão alimentar. Essas pessoas conseguem a Bem mais libertação mais rápido através desse desbloqueio, exatamente do mental para o emocional, que é o pensar e o sentir. Muitas vezes essas pessoas que sofreram abuso têm dificuldades de estar em relacionamento, dificuldades para desempenho sexual, dificuldades em se manter numa família, é complicado. A pessoa procurando um tratamento com constelação familiar, ela consegue se livrar dos bloqueios e traumas causados. Por exemplo, a Xuxa, se procurasse, e é possível que ela tenha feito alguma terapia, Sim. uma vez que ela é muito abastada e rica, e a gente percebe nela, até pela postura dela, muito semelhante à da atriz Brigitte Bardot, que Sim. agora está assumindo os traços da idade, não está mais lutando compulsivamente para parecer bem mais jovem. A gente sente uma nova Xuxa querendo se expressar e, com certeza, se não foi através da constelação, foi algum tipo de terapia Foi que uma essa terapia, mulher passou, Jéssica. né? Inclusive, nesse depoimento, ela nos fala que ela quer emprestar a voz para aqueles que não puderam falar como ela, para aqueles que choram calados. Então, assim, essa é a maneira dela colocar para fora e desbloquear E ela o conseguiu, que né? a dor que ela tem, porque é uma dor muito grande. Estamos com você, Xuxa. Inclusive, esse microfone está aberto para a apresentadora Xuxa Meneghel também se manifestar e dar voz a essa manifestação, a esse movimento contra os abusos para a criança que sofre calada, né? Incentivando a criança que sofre calada a contar para a mamãe, a contar para o papai o que está acontecendo. Mesmo que o pai não acredite, pelo menos você fez sua parte. Xuxa, está convidada aqui. Muito obrigado, Cláudia Barbato. E eu quero fazer uma constelação com a Cláudia Barbato. Como é que eu faço? Bom, Jéssica, para marcar uma constelação, o telefone é 11 94705 2503.